Meus amados, boa tarde primeiro. Não, por favor, se você for fazer missão assim, é melhor vocês ir para casa. Já começaram, boa tarde. Vocês estão... Vamos falar um boa tarde alegre, feliz. Boa tarde, irmãos. Graças a Deus. Eu espero que vocês vão sair daqui falando boa tarde bem animados, bem dispostos. O Evaldo disse que vocês vão virar pentecostais. Eu gostaria de partir do seguinte: vocês já são pentecostais. Se você não tem uma experiência com o Espírito Santo, você não devia estar aqui. Então você já foi batizado com o Espírito Santo do Senhor, e nós vamos fazer a obra do Senhor pela graça, pelo poder do nosso Deus. Eu quero saudar cada colega pastor, cada futuro colega, que são os seminaristas que estão aqui ainda, daqui a alguns dias estão sendo ordenados, estão ocupando seus espaços, que Deus possa abençoá-los cada vez mais na obra do Senhor. Aqueles que são evangelistas, estão no campo, nossos plantadores de igreja. Eu sei que tem irmãos dos mais diferentes lugares. Eu estou vendo irmãos de lugares diferentes, regiões diferentes, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Esse é um momento muito especial nosso, de estudo das Escrituras Sagradas, de entrega das nossas vidas diante de Deus. É mais uma linha prática daquilo que nós cremos, daquilo que nós precisamos experimentar na vida de nossa igreja. 4º Congresso de Avivamento e Missões, dentro de um enfoque de oração e missões, oração e ação missionária nas nossas vidas. Eu escolhi como texto básico nosso, para esta tarde, um texto que está no livro de Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos, quando Paulo escreve à igreja em Colossos. Eu gostaria que nós lêssemos esse texto e depois nós vamos fazer algumas considerações à luz desse texto, dentro dessa temática de oração e missão para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 4, a partir do verso 2 até o verso 6. Texto muito conhecido, mas muitas vezes pouco praticado por nós, como igreja do Senhor. Colossenses capítulo 4, versos 2 até o verso 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para as coisas que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra nesta hora. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada irmão, pela sua viagem, pela maneira que o Senhor os conduziu até aqui. Te agradecemos, ó Pai, por aqueles que estão vindo, estão viajando ainda, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los e trazê-los em paz. E Senhor, Pai, abençoando esses dias que a Tua igreja aqui estará, que sejam dias de crescimento espiritual, dias de dedicação diante do Senhor, dia de entrega das nossas vidas perante o Senhor. Fala ao nosso coração, fala às nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pela vida do Anival e por cada um dos presbíteros que formam a junta missionária desta igreja. E que essa junta missionária, ó Pai, possa continuar cumprindo o ID do Senhor Jesus. Não só na plantação de igreja, não só no despertamento para que outros plantem novas igrejas, como o Ministério Paulo, mas no avivamento de Tua igreja, ó Pai. Dá-nos a visão adequada, abençoe os preletores e abençoe a cada um de nós nesses dias. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, qual a razão de nós termos escolhido a carta de Paulo à igreja em Colossos, ou Colossenses capítulo
4, a partir do verso 2 até o verso 6. Se os irmãos olharem esta carta, irão descobrir que logo no objetivo principal de Paulo nessa carta, que era tanto a oração pelos crentes em Colossos, ou os colossenses, no capítulo 1, no verso número 10, Paulo afirma: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, é para que aquela igreja tivesse, de fato, uma experiência profunda e um viver digno diante do Senhor. Então, Paulo está preocupado com a maneira que a igreja está vivendo. Está preocupado com a prática da vida cristã da igreja. Daqueles que professavam ter o Senhor Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Nós muitas vezes afirmamos que cremos em Cristo Jesus. E tomamos decisões sérias para vivermos uma vida cristã adequada diante do Senhor. Mas nós não traduzimos esta vida cristã nas nossas igrejas, no nosso ministério, no nosso trabalho, como o Senhor requer de cada um de nós. Então, toda a carta de Paulo aos Colossenses é para mostrar a centralidade da pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Como Jesus é para nós, Senhor das nossas vidas, Redentor nosso, Salvador nosso, e como eu posso viver uma vida digna diante desse Senhor, Salvador, que me redimiu e que me deu a oportunidade de ser nova criatura para a glória e para a honra dEle. Como eu posso ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor? Como vai ser minha vida de agora em diante? E Paulo, então, nesta carta, ele defende a divindade de Jesus, ele adverte contra aqueles que muitas vezes procuravam outra obra redentora, sobre o cerimonialismo, sobre algumas obediências que não tem nada a ver com a nossa vida cristã. E no capítulo 3, é o principal capítulo que nós usamos para a evangelização, porque é o capítulo que centraliza toda a obra de Cristo por nós, e tudo aquilo que Cristo requer de nós, espera de nós, exige de nós, na nossa vida cristã. Paulo começa falando que devemos buscar as coisas do alto, devemos viver diante das coisas do alto, pensar nas coisas do alto, para vivermos uma vida digna perante o Senhor. Aí ele passa a mostrar aquilo que nós deixamos e aquilo que nós cultivamos. Depois entra pela família, caminha pelo trabalho e por todas as nossas atividades. Se algum dia alguém perguntar para você, me dê um resumo da vida cristã, dê o capítulo 3 de Colossenses. Você não precisa dar mais nada para a pessoa. Eu gostaria de saber como eu posso resumir a vida cristã. Capítulo 3 de Colossenses. Coloca a pessoa estudando pelo menos um mês do capítulo 3, e você terá uma boa pessoa já pronta para ser aceita na sua igreja. Porque de todos os assuntos o capítulo 3 trata. Na vida prática, na vida diária do nosso ministério. E diante disso, Paulo chega no capítulo 4. E no capítulo 4, Paulo vai chamar-nos a atenção para alguns conselhos úteis para o desenvolvimento da igreja, para a prática da vida cristã. Então, o capítulo 4 é para pessoas que já têm uma experiência real com Deus. Eu não estou falando aqui para a conversão de nenhum dos senhores. Eu espero que cada um dos senhores já tenha tido uma experiência real com Deus. Se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, é hora de você aceitar Cristo como seu Salvador. Você vai dizer, mas pastor, é possível ser um plantador de igreja, querer ser um missionário, querer ser um pastor, e ainda não ter uma experiência com Cristo? É possível. Há muitas igrejas morrendo porque os seus pastores não têm experiência com Deus. Estão fazendo o ministério simplesmente o ganha-pão.
Se você fizer do ministério o lugar do seu sustento, meu querido, que tristeza será o ministério para a sua vida. Será um peso. Você está perdendo o seu tempo e perdendo o tempo do seu povo. E a sua igreja vai cada vez numa situação pior. Por isso que Paulo não trata dos assuntos do capítulo 4 antes. Ele primeiro prepara a igreja. Ele leva o povo da sua igreja a compreender que precisa de uma vida com Deus, de uma entrega real diante de Deus. E esta vida com Deus reflete não só na vida diária da pessoa, mas reflete na sua família, reflete no seu trabalho, reflete em todas as situações nas quais nós estamos envolvidos. Se você sair desse encontro dizendo, eu quero ser um bom plantador, você tem que começar na sua casa. Como estão os seus filhos com Deus? Como está a sua esposa com Deus? Eu não entrei ainda no capítulo 4, que é o nosso tema de hoje. Porque não adianta eu entrar no capítulo 4 se você não tiver uma vida com Deus. Você vai voltar para casa e vai pensar, como estão meus filhos diante de Deus? Como está minha esposa diante de Deus? Como está minha família diante de Deus? Meus queridos, nós estamos vivendo um mundo em que nós muitas vezes queremos ganhar o mundo e estamos perdendo os nossos. Nós estamos enganando nós mesmos. O missionário começa em casa, a partir da sua própria realidade e da sua vida com Deus, do seu tempo gasto com Deus, com os seus filhos, com sua esposa e com todos que estão ao seu derredor. Se você está tranquilo diante do Senhor, com sua família, com seus deveres de pai, de esposo, do trabalho que você exerce, aí você pode estudar o capítulo. Aí nós podemos ter um avivamento. O avivamento começa no corrigir das nossas vidas. E a partir da correção das nossas vidas, nós vamos entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Por isso que Paulo trata de todos esses assuntos iniciais na sua carta aos Colossenses. Ele queria que a igreja tivesse uma visão diferente, viver do modo digno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso, de fato, começar a santificar aonde eu estou. Vida piedosa. Vida santa diante de Deus. E nós muitas vezes estamos esquecendo disso, meus amados. Nós queremos ser missionários, plantar igrejas. A igreja no qual eu sou pastor há 32 anos, eu tenho falado isso em alguns lugares, foi a igreja que nós tivemos muitos desafios. Quando nós começamos a igreja, nós éramos 40 pessoas, não mais que isso. E começamos a igreja, e o presbítero, quando eu cheguei, a igreja já estava organizada, eu seria o pastor da igreja, eu fui o primeiro pastor. Não peguei a igreja como congregação, já peguei a organizada. Mas olhei para aquele grupo de pessoas e disse, como nós vamos trabalhar? E eu elegi a carta de Paulo aos Colossenses, que foi a carta que eu trabalhei com eles. E eu disse a eles, nós só começaríamos um ministério para fora, depois de uma vida transformada dentro.
Alguns presbíteros estranharam, logo um presbítero disse: pastor, nós convidamos o senhor aqui porque nós queremos duas coisas. Nós queremos fazer uma grande campanha de evangelização na cidade. E nós queremos fazer uma grande arrecadação de dízimos e ofertas. O senhor podia começar logo? Eu disse: vou começar daqui uns dias. Quando terminou o primeiro ano, aquele mesmo presbítero disse: pastor, quando que o senhor vai começar o trabalho sobre dízimos e ofertas de nossa igreja? Já comecei, meu querido. A partir do ano que vem, nenhum presbítero vai ser presbítero se não for dizimista. Nenhum diácono vai ser diácono se for dizimista. Nós vamos começar de nós. Nós vamos começar uma mudança em nós. A partir do ano que vem, se o presbítero não puder vir na reunião de oração, ele entrega o cargo. Se o diácono não puder vir, porque vai ficar em casa vendo televisão, entrega o cargo. Começa conosco. Nós vamos viver o Evangelho com dignidade. E as famílias de vocês, mesma coisa. Eu quero saber como vai o culto doméstico na casa de vocês. A nossa igreja tem 31 anos. Esse ano completamos 31, estamos 32 agora. Nós já plantamos uma igreja filha, já estamos plantando a segunda igreja, temos 8 congregações, e nossa cidade de 80 mil habitantes, nós temos 1.100 membros. Aí você vai dizer: como foi possível isso? Houve uma mudança de mentalidade na igreja. Viver o Evangelho com dignidade. Agora nós começamos a praticar o capítulo 4. Esse é o capítulo novo que nós estamos praticando na igreja. E aqui há 3 coisas que eu gostaria de colocar para os irmãos nesta tarde. A primeira coisa é perseverar em oração. Perseverar em oração vigiando com ações de graças. Persistência, determinação, perseverança mesmo, uma vida de oração constante diante de Deus. Nós vamos ter no final deste mês a chama viva de oração. 24 horas orando. Nós vamos começar às 6 horas da manhã no sábado e vamos terminar às 6 horas da manhã de domingo. Alguém pode dizer: mas como a igreja presbiteriana orando? Não faz mal nenhuma igreja presbiteriana orar. Faz mal a igreja presbiteriana não orar. Nós precisamos pensar que nós entregamos aos pentecostais algumas coisas. Eles que tomaram de nós emprestado aquilo que é bom nosso e deturpado. Vida de oração, vida de intimidade com Deus, é vida nossa perante o altar de Deus. E a igreja precisa se envolver em oração. Mas esse envolver em oração não é na igreja, é nas casas dos irmãos. Então o objetivo maior nosso não é levar a igreja para a igreja simplesmente. Nós vamos ter 2 momentos especiais. Um às 6 da manhã, no sábado, quando nós vamos começar, e outro às 6 da manhã, no domingo, quando estaremos terminando. Fora disso, nós estaremos orando nas casas. Nós queremos que todas as casas, todas as famílias da igreja estejam envolvidas em oração, convidando os seus vizinhos. É a chama viva de oração. Busca de oração diante de Deus. O que é oração? Nós muitas vezes esquecemos que oração é conformar com a vontade soberana de Deus. É entendermos o que Deus quer para nós. É compreendermos com a vontade sábia, santa, reta e pura de Deus para nossas vidas. Calvino deixa bem claro isso nas Escrituras. Quando nós oramos, nós conformamos, nós entendemos
Por isso que Paulo é o homem que fala de oração nas suas cartas. Eu não vou entrar muito nessa área, porque o pastor Paul vai entrar, faz parte das palestras dele, mas Paulo explana para nós completamente nas suas cartas uma vida completa de oração. É um dos assuntos principais do apóstolo Paulo. É pena que nós, com o decorrer da história, nós deixamos de ter uma persistência na vida de oração diária diante do Senhor. Quando o Senhor levou os seus discípulos, Ele chamou vigiai e orai. Vigiai e orai para a volta de Cristo. Será que nós estamos com o coração vigilantes, clamando ao Senhor para que o Senhor Jesus venha? Maranata, venha o Senhor Jesus. E Paulo aqui coloca uma forma mais clara, com ações de graças, isso é, com gratidão por aquilo que Deus tem dado a nós, e Deus tem proporcionado a nós, no dia a dia das nossas vidas. Há dois momentos interessantes na Bíblia, um daquele amigo que foi buscar pão na casa do outro à madrugada. Quem mora no interior sabe que de vez em quando a gente é importunado na madrugada. Mas naquela época, ser importunado na madrugada era muito pior. Porque as casas daqueles dias, quando Jesus conta essa história, os filhos dormiam na sala, dormiam no chão. E para abrir a porta precisava passar por cima do filho. É totalmente diferente da situação de muitas de nossas casas hoje, com tanto conforto que nós temos. Mas quem morou bem no interior, há uns 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, vai descobrir que muitas vezes nossas casas também eram muito pequenas. E famílias grandes, quando chegava alguém na madrugada, era sempre inoportuno. E nas cidades do interior, na sua grande maioria, não tinha hospedagem. E as pessoas chegavam no interior das nossas casas, batiam na porta, 2 horas, 3 horas da manhã, e o pai ia lá tirar a gente da cama para colocar o visitante que chegava para dormir. Isso fazia parte do cotidiano das nossas vidas. E às vezes o pastor chegava na madrugada, e o pastor ia ficar sempre nas nossas casas, naquelas cidadezinhas pequenas do interior de Minas Gerais. Mas aqui era um amigo, ele foi buscar pão, e insistiu com o dono da casa. Olha, eu preciso de pão, chegou gente em casa, eu vim aqui buscar alguma coisa. A ideia bíblica é que nós não precisamos importunar a Deus, mas nós precisamos ser persistentes nas nossas orações. Nós precisamos gastar mais tempo com Deus. Nós muitas vezes temos o costume judaico nas nossas orações. Qual era o costume judaico de oração? No judaísmo havia horário próprio e lugar próprio para orar. Horário próprio orar. O mundo árabe tem o mesmo costume. O mundo árabe, um pouquinho pior, tem de olhar para Meca, tem de ter os horários próprios, em qualquer lugar, com a mesma posição, com o mesmo ritualismo. Perseverar em oração não significa ritualismo. Paulo está mudando totalmente a ideia. Paulo está dizendo que nós precisamos ter uma dinâmica diferente nas nossas vidas. Nós precisamos pedir a Deus e colocar diante do Senhor, sem horário próprio, sem ritual próprio, mas dobrarmos diante de Deus. 24 horas diante do Senhor. A Bíblia também, que é muito interessante, é da viúva, onde a viúva ficou importunando o juiz para julgar sua causa. E nós devemos ter o mesmo procedimento. O nosso Deus não é um juiz iníquo, mas Ele quer que nós coloquemos diante dEle os nossos pedidos. A segunda coisa que eu gostaria de colocar para os senhores, dentre os textos, é suplicai. Interceder. Paulo está pedindo, interceda por mim, para que Deus me abra uma porta para o ministério, para que Deus me dê condições para cumprir o ministério
que eu tenho. Fazia parte dos dias do apóstolo Paulo pedir que a igreja intercedesse por ele. Nós muitas vezes não intercedemos, nós intercedemos por assuntos tão banais. Não sei se os irmãos, quando falam em intercessão na igreja, nós falamos sempre de assuntos banais. Pedimos um emprego, pedimos um melhor salário, pedimos a cura, só assuntos comezinhos. Quantos de nós temos intercedido para que Deus abra uma porta nova no Brasil? Para a evangelização. Quantos de nós estamos suplicando a Deus por alguma cidade que não tem o evangelho? Qualquer pessoa, em qualquer lugar que mora no Brasil, vai ter uma cidade que não tem igreja perto de si. Vamos pegar um exemplo aqui. Nosso irmão está no Rio Grande do Sul. Qual é a cidade mais perto de você que não tem igreja? Quanto? Entre Juí. Você tem orado a Deus? Coloca o retrato daquela cidade lá. E começa a pedir a Deus. Você vai dizer, mas, pastor, isso aqui é só no passado. Que Deus abra a porta para nós. Quantos de nós estamos orando insistentemente diante de Deus pelo julgamento do José Dilson da Zeneide? Pedindo a Deus para cuidar deles. E para que Deus continue com as portas abertas na África. O julgamento de José Dilson e Zeneide significa, se tudo correr de acordo com os projetos nossos, que a porta do solo africano está aberta para o Evangelho. Se eles forem condenados, significa um retrocesso de 50 anos para os campos missionários. Não é só para a nossa missão, mas por todas as missões envolvidas. Nós estamos diante dos problemas mais sérios que esse julgamento. Porque a influência dos países ligados ao mundo muçulmano estão determinando todas as coisas. Então, será que nós temos suplicado a Deus? Mas no passado Paulo pediu para orar. Paulo está pedindo às igrejas dos seus dias, orai para que o mistério da graça, o poder da graça, o evangelho da graça, seja entregue a todas as pessoas. Será que nós temos olhado dessa mesma maneira para esse Brasil nosso? Um Brasil que ainda está longe de ser um Brasil evangelizado. Quem é do estado de Minas, levante a mão aqui. Nós mineiros temos uma situação muito difícil. Mais da metade do nosso estado não tem igreja presbiteriana. Nós temos mais de 400 municípios em Minas que não têm igreja presbiteriana. Então nós precisaríamos de ter uma disposição para atingir esses municípios. Quem é de São Paulo sabe que nós ainda temos 200 municípios sem igrejas. Quem é do Rio sabe que nós temos 29 municípios sem igrejas. Quem é do Espírito Santo sabe que nós temos 5 municípios sem igrejas. Quem é do Rio Grande do Sul sabe que nós temos 190 municípios sem igrejas. Quem é de Santa Catarina sabe que nós temos mais de 110 municípios sem igrejas. Quem é de Alagoas sabe que nós temos o estado todo sem igreja, porque nós só temos 8 igrejas em todo o estado de Alagoas, com 125 anos de evangelização. Senhor, abre uma porta para nós.
Desperta essa igreja. Levanta essa igreja. Mexa com essa igreja. É uma vergonha para nós, temos 150 anos de história e estamos engateando no nosso próprio país. Quem é de Goiás sabe a quantidade de lugares que nós temos sem igrejas. Devemos estar beirando 75 municípios sem igreja no estado de Goiás. É um estado que tem poucos municípios. Mato Grosso, idem. Aí você pode perguntar, qual estado nós estamos melhor na fita? Rondônia, que foi um estado colonizado. E devemos agradecer a Junta de Missões, porque à medida que ia abrindo cidades, nós ia colocando igrejas. Mas mesmo assim nós ficamos para trás e temos muitas cidades agora sem igreja. Pará, temos desafios grandiosos no Pará. Pará nós temos recursos, mas não temos obreiros. Não há obreiros que querem parar. O Brasil está indo para o Pará. As empresas estão indo para o Pará. Mesmo na região da soja do estado do Pará, está indo pessoas para lá. Maranhão, idem. Faltam obreiros. Nosso problema no Brasil é que nós faltamos obreiros dia após dia. Não a falta de recursos. Se alguém falar para você, pastor, está faltando recursos, não falta recursos, falta obreiros, porque quando tem obreiro, recurso vem. Deus não mandou nós orarmos pedindo recursos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Não há nenhum lugar na Bíblia dizendo, rogai ao Senhor da seara que mande recursos para a sua seara. E quando os trabalhadores foram enviados, a primeira coisa que Deus fez foi o seguinte, não levai nem alforge, nem 2 sandálias, nem mantimento, diga ao trabalhador seu salário, eu vou dar para eles. O grande problema das nossas igrejas é que nós invertemos. Senhor, dê recursos para nós plantarmos igrejas. Não, meus amados, dê obreiros, porque quando nós tivermos pessoas, nós vamos ter igrejas plantadas. Homens que de fato têm experiência de viver dignamente com Deus. Homens e mulheres, missionárias. Nós precisamos despertar missionários e missionárias para a obra do Senhor. Meu seminarista, quando você sair do seminário, por favor, pega seu computador e joga fora. Pega a sua Bíblia e gaste a sola do seu sapato, visitando casa por casa, lugar por lugar. Nós estamos perdendo tempo com grandes planejamentos que nos saem do lugar. Orai pedindo portas abertas. Orai pedindo portas abertas. Porque quando Deus coloca as portas, Deus dá os recursos. E Deus dá de uma maneira muito diferente que nós imaginamos. Alguns anos atrás, quando nós começamos nossa igreja, nós queríamos construir uma casa pastoral. Eu reuni a assembleia da igreja, eu disse, nossa igreja precisa de uma casa pastoral. É o 2º ano nosso. Aí os irmãos olharam um para o outro e disseram, pastor, mas nós não temos recurso. Eu disse, a assembleia não está definindo se nós temos recurso ou não temos recurso. Nós estamos definindo se nós vamos construir ou se nós não vamos construir a casa pastoral. Aí um mais afoito levantou e disse, pastor, quanto o senhor tem em caixa para construir a casa pastoral? Eu disse, 0. Mas o senhor vai construir a casa pastoral? Vamos construir. Mas não tem dinheiro, pastor. Disse, meus irmãos, eu estou pedindo à assembleia que vote que nós vamos construir a casa. O recurso vem depois. Meus irmãos, aconteceu um fato muito interessante. A assembleia votou.
Vamos construir a casa. Eu disse, agora nós vamos orar. Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir os caminhos. Logo nós compramos alguma coisa, com pouco recurso, disse, nós mesmos somos pedreiros, nós mesmos somos serventes. Nós construímos nossa casa nas segundas-feiras à noite, nos feriados, nos sábados, e a casa está lá até hoje construída e o pastor morando. Quanto nós gastamos? Nada. Deus foi dando. O dia que acabou a construção, acabou o dinheiro também. Não pagamos ninguém. Nosso grande problema é que nós pensamos que nós precisamos ficar bilionários. Aí você vem aqui em Pinheiros, olha essa estrutura bonita, essa igreja bonita, olha que e volta nadando em recursos, você sai pensando, nossa, quanta coisa ele volta fazendo. Se um dia eu for pastor de Pinheiros, lá no interior, vou fazer a mesma coisa. Errado! Ele volta também, começou sem nada aqui. Começou pela fé. Vai ter uma palestra, eu estava vendo lá, Missão pela Fé, com Marcos Severo. Pensa no seu lugar, aproveita a oportunidade aonde você está. Não sonha com o lugar do outro. Aproveite o lugar que você está. Olha para o seu bairro, aonde Deus te colocou. Você é pastor daquele lugar. Ame aquele lugar. Se um dia você passar em Patrocínio e for na igreja presbiteriana do bairro Constantino, você não foi numa boa igreja. Você tem que passar em Patrocínio, nossa igreja. Ou em qualquer congregação nossa. Você vai descobrir como é bom ser membro de igreja. É um pouco diferente. Com liturgia é um pouquinho diferente. Cada igreja tem suas esquisitices. Mas o que é importante, nós precisamos ter joelho dobrado diante de Deus. Agora vem a outra coisa que o texto traz para nós. Aproveitai. Para aproveitar as oportunidades, nós temos de portar com sabedoria, com os de fora. A igreja tem que ganhar simpatia onde ela está. O pastor, o missionário, tem que ser a pessoa mais conhecida no lugar que ele mora. Vai ser a pessoa mais simpática possível. Todas as pessoas precisam conhecer você. Você vai dizer, mas pastor, isso aqui é de hoje. Não, meus queridos. Se você olhar em Atos capítulo 4, você vai ver que a igreja crescia porque ela gozava da simpatia das pessoas. E como que a igreja goza da simpatia? Olha em Atos capítulo 4. Talvez você quer aproveitar as oportunidades, mas nós não sabemos portar com uma vida santa, reta diante de Deus. Verso 32 diante, a multidão dos que creram era um coração e a alma. O coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Meus amados, a primeira coisa para você ter uma igreja que possa ter um bom testemunho da sociedade, a sociedade quer ver se você cuida bem dos seus. Como você cuida das pessoas? Quando você lê Calvino, você vê que Calvino teve a visão de criar a junta diaconal dos seus dias, para cuidar daqueles que necessitavam. E Calvino imprimiu em Genebra uma visão diferenciada do mundo. Nos nossos dias, nós muitas vezes não nos preocupamos com isso. Eu quero ter uma igreja vibrante, atuante. Não, para você ter uma igreja vibrante, atuante,
uma igreja que vai mudar a história, uma igreja avivada, uma igreja cheia da graça, você tem que dar condições mínimas ao seu povo. Quando eu saí do seminário, eu saí com um desejo imenso de ter uma igreja diferente. Quando eu cheguei na primeira igreja minha, eu olhei a igreja, chovia mais dentro da igreja que fora da igreja. Qualquer pessoa pode pegar as fotos daquela época e lá em Monte Carmelo sentir isso. Olhei para a realidade do meu povo, era uma situação difícil. A partir daí eu estabeleci 4 metas na minha vida. A primeira meta é que todo o meu povo ia ter condições mínimas de vida. Eu não ia receber o meu salário, voltar para minha casa, sabendo que um crente da minha igreja estava passando por necessidades. Então nós começamos uma mudança de mentalidade na igreja. Todos têm que ter o mínimo necessário para as suas vidas. Todos precisam ter condições de ir ao médico, todos precisam ter condições de buscar remédios, todos precisam ter condições de moradia. Fizemos um projeto para a moradia, onde cada crente deveria ter a sua própria casa, ou ter condições de pagar seu aluguel, seu emprego. Então nós mudamos a visão da igreja, de ser igreja à luz de Atos. Com isso nós começamos a atrair pessoas para a igreja. Eu me lembro de um senhor que chegou à nossa igreja e disse: eu quero ser parte dessa igreja, porque eu descobri que essa igreja trata por igual as pessoas. Monte Carmelo tinha uma característica diferente das demais cidades, porque a nossa cidade até hoje uma cidade extremamente espírita, kardecista. A influência de Chico Xavier, que vivia naqueles dias, era muito grande. Um dos auxiliares principais de Chico Xavier morava na cidade e sempre estava junto com ele. Então o nosso contexto de dar testemunho, de evangelizar, era um contexto diferente. Era um contexto de um evangelho que tinha de quebrantar corações. E as pessoas começaram a notar isso. A igreja é uma igreja com uma postura diferente na sociedade. Quando você lê em Atos, e eu gostaria que você guardasse esse texto, se você sabe de cor, e você tem muitas vezes levado para sua casa e colocado na sua casa, Atos capítulo 2, você já leu milhares e milhares de vezes, mas possivelmente você não parou para observar essa expressão, louvando a Deus, verso 47 do capítulo 2, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus que traz as pessoas. Então se você quer aproveitar as oportunidades e, portanto, com sabedoria, você deve primeiro compreender que a vontade divina na sua vida, praticá-la e dar condições plenas de vida à sua pequena comunidade, ao ponto de ser ponto de atração das pessoas. Ninguém começa uma igreja sozinho. Todos nós começamos a igreja com um pequeno grupo. E esse grupo precisa ser um grupo que atrai outras pessoas, que convida outras pessoas. Há muitas igrejas que estão precisando ser revitalizadas porque estão morrendo em si, perdendo o sentido de viver, perdendo a razão de vida, porque perderam o alvo das suas vidas. São igrejas mortas, porque não se preocupam mais uns com os outros, não zelam mais uns dos outros, não vivem a realidade mais uns dos outros, não cuidam mais uns dos outros, e a palavra de Deus passa a ser uma palavra sem vida, estéril, palavra morta, sem ressonância, porque nós estamos vivendo em desacordo com o Espírito Santo de Deus quer de nós.
viver do modo digno do Evangelho do Senhor, para que nós possamos cumprir o que Deus quer de cada um de nós. Portai-vos com sabedoria. Vamos de fora, sermos simpáticos à sociedade, sermos pessoas que tenham sempre uma postura diferenciada. Paulo deixou isso bem claro. Então eu posso aproveitar as oportunidades, porque Deus vai dar as oportunidades, e as pessoas vão vir, e vai perguntar qual a razão da nossa fé. Então eu vou poder falar da razão da minha fé, a razão daquilo que eu creio, e porque eu creio no Senhor. A outra expressão trazida por Paulo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Nós temos que ter uma palavra diferenciada, um testemunho gracioso, para apresentarmos o Evangelho da graça. Isso é importante nas nossas vidas. Nós não podemos ser pessoas mal educadas. Até para falar a verdade, nós temos que falar a verdade com educação. Nós temos que ser pessoas tratáveis neste mundo nosso, aonde Deus tem nos colocado e aonde Deus tem posto as nossas vidas. Eu estava conversando com um casal da igreja e dizendo para eles: por que vocês têm sentido tanta situação difícil com seus filhos? O casal estava vivendo uma luta muito séria. O casal crente, mas os filhos deixaram a igreja. Os filhos não querem saber mais do Evangelho. E a angústia deles é muito grande. Eu perguntei: como vocês se relacionam? Como você chama seus filhos para vir à igreja? Não, pastor, me arrumo e chego, bato no quarto do meu filho e disse: estou saindo. Já estou indo. Já está na hora. E vamos embora. Disse: faz o seguinte, a partir do domingo que vem, você gosta de levantar cedo, levanta cedo, põe uma música suave na sua casa. Escolha bons hinos. Põe hinos na sua casa toda. Pastor, levanta cedo, põe hinos na sua casa. Depois você prepara um gostoso café. Economize o café de segunda a sábado, para no domingo você ter um café atrativo. Aí você vai no quarto de cada um dos filhos, vai na beira da cama dele, diz: meu filho, aquela fruta que você gosta está na mesa e eu quero tomar café com você hoje. Vamos tomar café comigo. Com música evangélica, suave. Leva o seu filho tomar café com você. Depois fala assim: meu filho, agora eu vou esperar se arrumar, você se trocar e nós vamos juntos para a igreja. Mas se eu chegar atrasado, pastor, que importa você chegar atrasado? Você levou o seu filho, cara. Amanhã ele vai ter vontade de ir mais cedo, vai ter disposição. O nosso grande problema é que nós queremos ganhar os outros com ruideza. É igualzinho a mulher quando quer chamar o marido para... Ele está vendo o jogo, final do campeonato, o time dele ganha, não ganha, perde, não perde, e está lá ansioso, o almoço está na mesa, ou o jantar está na mesa, e a mulher dá um grito: Zé, vem comer, que assim eu jogo fora. O cara não vem de jeito nenhum. Agora vai ela, dá um beijinho no rosto dele, assim: como está o jogo, Zé? Seu time vai ganhar, não vai? O Zé vai dizer: infelizmente meu time está ruim. Meu time não marca gol. Meu time está igualzinho o Cruzeiro ontem. Vai, não sai. Não consegue. O time do Papa nos deu nó. E nós não conhecemos, nós não damos conta de sair. Dá outro beijinho no rosto dele. Disse: meu querido, a comida está gostosa, ela vai esfriar. O Zé vai sair e vai comer com você. Nós muitas vezes não sabemos ganhar as pessoas. Paulo é muito sábio: a sua palavra seja temperada, agradável, temperada com sal, para a glória de Deus.
que eu quero de vocês? Se vocês estão aqui, eu gostaria que vocês pudessem pensar em uma coisa. Eu já tenho Cristo. Será que eu estou vivendo como o Senhor quer que eu viva? Essa é a pergunta. Se você responder sim, aí eu quero que você faça 3 coisas. Persistência na oração. Intercessão pelos outros. Começa a interceder pelas cidades, pelas regiões, pelo país. E aproveite as oportunidades. Para aproveitar as oportunidades, você precisa portar com sabedoria e você precisa ter uma palavra agradável. Que Deus possa abençoá-los. E que esse congresso faça diferença na sua vida. De tal maneira que você saia diferente do que você entrou aqui. Não pentecostal, mas cheio da graça do Espírito Santo de Deus. Eu diria, mais do que pentecostal. Muito mais do que pentecostal. Que você vai fazer a diferença nesse Brasil nosso, ao ponto de nós alcançarmos uma igreja nova, transformada, dentro do objetivo que está aqui, um avivamento genuíno da igreja do Brasil. Vamos colocar isso como um compromisso nosso. Nós temos 400 pessoas inscritas, 400 chamas de oração nesse Brasil, acesas. O compromisso é seu diante de Deus. A obrigação é sua diante de Deus. Não seja mais um congresso na sua vida, mas seja uma nova postura na sua vida, para a glória de Deus. Vamos orar. Vamos ajoelhar, vamos orar. Ó Pai, dê fogo da graça sobre cada um dos nossos queridos. Derrama do céu o fogo da graça sobre essas vidas. Transforme os corações daqueles que aqui estão. Reanima essas vidas. Usa-os de forma poderosa para a glória, para a honra e louvor do Teu nome. E que cada irmão, ó Pai, que veio a este congresso, possa sair daqui desses dias, ao término do mesmo, prontos para exercer o seu ministério, com sabedoria, com discernimento e cheio do Teu poder. Abençoa os preletores, abençoe a cada um dos nossos queridos e cuida de cada um de nós, de acordo com a Tua vontade soberana. Nós oramos e suplicamos uma mudança de atitude, ó Pai, para termos um avivamento na Igreja Presbiteriana do Brasil, nos nossos campos e nos demais campos, e ser com nossos irmãos Edilson, e ser com nossa irmã Zeneide, nossos missionários, ó Pai, lá do Senegal, e seja com os nossos missionários da África, seja com os nossos missionários espalhados pelo mundo todo, para que eles possam ter do Senhor portas abertas para anunciar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Faça de Tua igreja, ó Pai, uma igreja que ocupe os espaços do Brasil. Abra as portas, ó Pai, para a evangelização de cada cidade desses estados do nosso país. Desde, ó Pai, do estado de São Paulo até os rincões mais longínquos de nossa pátria. Cuida de cada um de nós. Faça de nós evangelistas, missionários, para a glória e para a honra do Teu santo nome. E em nome do Teu Filho Jesus, é que nós oramos e suplicamos bênção sem medida. Amém. Amém.